Buy what you know is what Peter taught us, and it's so nice to see you this morning, Peter. Good to be here. O próprio Peter Lynch, apenas alguns dias atrás, sentou-se para uma entrevista exclusiva com a CNBC, onde falou sobre o estado atual da economia dos Estados Unidos e o que devemos estar olhando e como podemos usar esses períodos econômicos difíceis a nosso favor. Vamos discutir tudo isso nesse vídeo. E aqueles que talvez não conheçam o Peter Lynch, ele não apenas escreveu um dos maiores sucessos do mercado de ações de todos os tempos, sendo um em Wall Street, mas é claro, ele também administrou o fundo Median na Fidelity, investindo por 13 anos em 1977 e 1990. Ele transformou 20 milhões de dólares em 1977 em 14 bilhões de dólares em 1990. Peter Lynch é uma lenda nos Estados Unidos, devido aos seus grandes resultados como gestor de investimento. Esse primeiro clipe é sobre como Peter está vendo a economia dos Estados Unidos. Agora, como todos nós vimos, a inflação está subindo as altas taxas de juros, está pressionando a taxa de poupança do consumidor para baixo, e o mercado de ações ainda está para baixo em relação a 2021. Então, o que Peter deveria estar pensando agora? Agora, traduzindo a fala de Peter Lynch, bem, nós tivemos 13 recessões desde a Segunda Guerra Mundial e tivemos 13 recuperações. Talvez tenhamos uma, se essa for uma recessão, e provavelmente a mais prevista de todas. Você sabe, eu nunca sei quando formos embora, eu adoraria saber o futuro. Eu seria um investidor melhor. Eu te pagaria $5 extra pelo jornal do Wall Street do ano que vem. Ajudaria muito. Não posso prever o futuro, mas essa recessão é tão esperado, tão previsto. Não é nada como imaginar. Com a inflação de 2 dígitos, teletransporte, desemprego, e as pessoas pensavam que os japoneses iriam dominar o mundo. Quero dizer, estamos sem esperança. Significa que sempre há algo a se preocupar. Eu realmente tinha acabado 50 anos fazendo isso. Acho que ficaria preocupado se houvesse, sei que alguém não mencionou algo, se preocupar com o dia de pagamento. Quase que parece idêntico com o Charlie Munger do último vídeo. A mentalidade de Charlie Munger durante as recessões é muito difícil para os economistas como ele. Às vezes a maré está com você e às vezes a maré está contra você. E é muito interessante ver Peter basicamente transmitir exatamente a mesma mensagem. Aqui sim seria bom pagar $5 extra pelo jornal de Wall Street do ano que vem, para que podemos ver o que está por vir em termos de taxa de juros e inflação. Mas você simplesmente não pode fazer isso. Então temos que aguentar os golpes, manter a cabeça firme e permanecer fiéis à nossa estratégia de investimentos. Não importa o que o macro está jogando. E também é interessante que Peter, ele basicamente dá um soco naqueles investidores que estão realmente enlouquecendo com isso. Nessa recessão, a inflação atingiu um pico de 9,1% de taxa de juros. Atualmente está em 5%. E o desemprego está muito baixo, apenas 3,5%. Mas Peter observa que isso realmente não é tão ruim. Lembrando a recessão de 1980 e 81, naquela época havia 15% de taxa de juros e inflação. Tinha 19 anos e o desemprego era superior a 10%. E no final do dia, sua visão é que possamos por isso e provavelmente vamos passar por essa também. Para que o investidor ele não seja sugado pelo pânico e em vez disso se concentrar no longo prazo. Pois ele diz que houve 13 recessões desde a Segunda Guerra Mundial, mas houve 13 recuperações. Em sua experiência, o único momento a se preocupar é quando ninguém tem nada o que se preocupar. Resumindo a história, não entre em pânico. Your sense, though, that the style of investing that you pioneered is still doable and winnable today? Well, I think looking for something different, looking for something that's a good story. I mean, who would have guessed TJX, a local company, would have gone up 50-fold, or Stop and Shop. So you have to find a company that's either a turnaround. Peter explica o que procura em uma ação e ele responde: bem, eu acho que procuro algo diferente. Me ligo a algo que tem uma boa história. Quero dizer, quem teria adivinhado a TJX? Uma empresa local tinha subido 50 vezes. Então você tem que procurar uma empresa que seja uma reviravolta.
ou uma empresa que vai crescer, como a Panera, ou você conhece as lojas Family Dollar. Eu não estou dizendo que compre agora. Você sabe que a Sears está capotada. Então você sabe que a Comac foi reativada. A IBM desacelerou. Nós tivemos recém-chegados. Olhe para o balanço. Se você souber somar 5 e 5 e chegar razoavelmente perto de 10. Se você ser capaz de olhar para o balanço, você diz aqui estão duas empresas deprimidas. Elas passaram de 50 para 3, um vem bons 3 e os homens em dinheiro e sem dívidas. Um tem 3 e permanece endividado, sem dinheiro, e qual dele você vai comprar? Quero dizer que não é muito difícil de fazer. Peter diz um ponto muito importante no final desse clipe, que é extremamente importante para investir durante as recessões, que você tem que possuir empresas com balanços sólidos, saldo de caixa saudáveis e baixos níveis de dívida. Se dermos uma olhada no Meta, vamos ver que eles têm 40 bilhões de dólares em dinheiro ou investimentos de curto prazo. Então, 59 bilhões em ativos circulantes. Mas se rolarmos para os passivos, vamos ver que eles têm 0 em empréstimos de curto prazo e 27 bilhões de dólares de curto prazo. Então eles cobrem todos os seus passivos de curto prazo com apenas o seu caixa de investimento de curto prazo. Isso é útil, mas apenas 10 bilhões de dólares em dívida de longo prazo praticamente. Nada disso é uma empresa preparada para uma crise. Rapidamente para o Google. 113 bilhões de dólares em dinheiro e investimento de curto prazo, mas apenas 69 bilhões em passivos de curto prazo. Então eles ainda estão mais preparados para uma crise. Mas em comparação com a Royal Caribbean, 1,9 bilhões de dólares em dinheiro, 3,2 bilhões em dólares em ativos correntes, mais 8,5 bilhões em passivos circulantes. Agora, eu não estou julgando essas empresas, simplesmente com base nos seus índices atuais. Mas você pode ver o ponto de Peter. Dê uma olhada no balanço. O seu conselho é você certificar-se que você está olhando para o balanço, como um falcão. Mas também naquele último clipe ele descreveu os tipos de negócio a serem observados. Agora, produtores ou reviravoltas, olha por quanto tempo os dispositivos olham para a aparência da pideratina. No TJ Maxx, vamos virar na Target. Quero dizer, você pode ver essa empresa chegando. Veja a loja da Asas. Eu tentei aquelas Asas. Não estou dizendo que compre agora, mas elas estão por aí. Procure uma empresa que vai se sair bem nos próximos 5 anos. Olhe para o balanço, olhe para a reviravolta. Quando as empresas vão de ruim a semi-ruins, as ações sobem. Quando vai de semi-caranguejo para bom, eles sobem quando o negócio começa a ser ótimo. Sai então, se o seu contexto em seu livro On Open Wall Street, Peter fala sobre as 6 diferenças de tipos de empresas. Rapidamente, estilo de crescimento rápido, verrugas de crescimento lento, reviravoltas cíclicas e placas de ativos. Então faz sentido que em um ambiente de tipo de recessão, onde geralmente tudo está lutando, o que você realmente quer ficar de olho são os fast groomer, ou produtores rápidos, que estão indo bom o suficiente para que nem mesmo uma recessão jogue eles para baixo, ou mais provavelmente o turnaround ou reviravolta. Um negócio que não está falindo, mas foi prejudicado significativamente pela recessão. E agora está começando a ver alguma luz no fim do túnel. Porque o que acontece nesse tipo de recessão, ambiente é que muitas ações tendem a ficar super vendidas. Isso se deve à natureza do comércio institucional. Mas como Peter Lynch diz, quando há um vislumbre de esperança, a ação pode realmente cair para 180, mas ele diz, se uma empresa passar de ruim a semi-ruim, a ação sobe. Quando eles vão de semi-ruim para bom, elas sobem também. E no final, a única vez que você realmente deve se preocupar é quando elas vão de ótimo para ótimo. Porque quando todo mundo está correndo dizendo que uma empresa que vende fotos de gorila é a melhor coisa, desse pão fatiado, você sabe que provavelmente há apenas um caminho a seguir, que está para baixo. Isso é o tipo de euforia que vimos no mercado de ações de 2021. O conselho de Peter é observar a melhoria, porque repetidamente o período de tempo imediato, saindo de uma recessão,
pode ser um momento muito benéfico para investir. Notas de Johnny Robbins em seu livro Inabalável: Os retornos do S&P 500 nos últimos 12 meses. Após um fundo de mercado em baixa, eles geralmente são realmente muito fortes. E se esse gráfico não animar para assistir a uma reviravolta, não sei o que fará as coisas melhorarem. Alguns sinais de que as coisas estão melhorando, você tem uma vantagem. Você pode estar nessa indústria onde as coisas estão começando a melhorar. Há muitos aspectos positivos que ganham vida. O preço do petróleo já passou de 100, agora é 80. Um ano fora é 78. O gás natural passou de 8 dólares em MCF para 230. Quero dizer, adicionamos mais de 6 milhões de empregos em 21 e 22. E em 21 e 22, mais de 1 milhão de empregos no primeiro trimestre. Muitas pessoas na parte inferior da economia teve alguns aumentos diferentes. Eu gosto dessa mentalidade otimista de Peter e honestamente funcionou muito bem. Bem para o longo da sua carreira, com certeza temos problemas na economia. Mas no final do dia, poderia ser e tem sido muito pior. E lembre-se, em qualquer condição econômica, há sempre alguma empresa que pode se beneficiar. Assim como diz Peter, use a sua vantagem. Talvez você tenha trabalhado na indústria de petróleo, ou talvez seja um criador de carne. Talvez tenha um trabalho no varejo de luxo, ou até mesmo seja um gerente de supermercado. Embora não pense que essas situações de vida cotidiana forneçam um contexto incrível em áreas específicas de negócio, que nem os analistas de Wall Street podem ver. Encontre o seu egg, observe o turnaround ou reviravolta e, é claro, nunca se desviar de empresas inseridas nessa estrutura. Bem, acho que as pessoas estão investindo em ações individuais. É triste que sejam cuidadosos para comprar uma geladeira ou um voo de avião. Ou eles são cuidadosos com o seu dinheiro e eles ouvem sobre uma ação no ônibus e eles vão e colocam 5 ou 10 mil dólares nele e eles não têm ideia do que eles fazem. Então, você realmente tem que ter cuidado. Olhe para a empresa, olhe para o balanço. Qual é a razão pela qual a ação deveria estar mais alta? A mentalidade clássica de Peter Lynch é justo dizer que você ouvirá muitas opiniões, seja gestores de fundos ou artigos de mídia, e você conhece o seu vizinho do lado. Você ouvirá muitas coisas aleatórias de muitas pessoas, mas o importante é que você não age com base nenhuma desses tipos de informações. Como Peter disse, volte para os arquivos corporativos, volte para as demonstrações financeiras, faça a sua própria avaliação, construa a sua própria tese em torno de um negócio e certifique-se que você é capaz e explique o porquê esse negócio vai valer mais em 5 ou 10 anos. E esse exercício sobre o qual Peter fala não deve levar muito tempo. Você deve ser capaz de explicar em 1 minuto para uma criança de 5 anos porque essa ação é um grande sucesso. E se você não pode fazer isso, isso provavelmente mostra que você não sabe o que você possui, o que é indiscutivelmente a regra número 1 de investimento de Peter Lynch. Com isso dito, é tudo sobre o que Peter Lynch falou em sua recente entrevista com a CNBC. E me deixe saber os seus pensamentos na seção comentários abaixo. E qual era o melhor conselho que você já ouviu de Peter Lynch? Ou talvez sobre o livro Wall Street. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.